Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É com prazer tê-los em nossa 11ª reunião ordinária de 2016. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada inicial dos seus vereadores. Boa noite a todos. Alberto Magno Dias. Presente. Antônio Sérgio Figueiredo Oliveira. Presente. Demetrio Miranda Ayala. Presente. Demetrio Tavares Neto. Presente. Doris Campos Coelho. Presente. Elisângela Padilha Sete Nunes de Lima. Evandro Lote Moreira. Presente. José Longuinho Pires de Menezes. Lucimar Pereira Pinto. Presente. Luiz Amélia Barbosa Simões. Presente. Maria Anídia de Paula. Presente. Nivaldo dos Santos. Presente. Osmar Campos Silveira. Presente. Sala das Sessões, 1º de agosto de 2016. Havendo uma regimental, declaro inaugurados abertos os trabalhos. Ficamos em pé para proceder a comemoração para o andamento do nosso trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito do senhor secretário que proceda para a leitura das ações de veto ao projeto de lei 18 e concede reajuste de vencimento aos servidores do quadro do magistério para o fim específico de adequação ao piso salarial profissional nacional dos professores do Ministério Público, do Magistério Público da Educação Básica, nos termos em que preceitua a Lei Federal 11.738. Prefeitura Municipal de Guanhães, Estado de Minas Gerais, ofício 117/2016, assunto: encaminhamento das razões do veto e do texto aprovado do projeto de lei 018/2016. Guanhães, 27 de junho de 2016. Vimos pelo presente ofício encaminhar a esta casa a cópia das razões do veto e do texto aprovado do projeto de lei 018/2016. Despedimos-nos com votos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição para qualquer eventualidade. Atenciosamente, Lohane Ramos de Almeida, Procuradora-Geral do Município. Razões do veto. Cumprimentando cordialmente, acusamos o recebimento do projeto de lei 018/2016, que concede reajuste de vencimento aos servidores públicos do quadro do magistério do município de Guanhães e da outras providências. Alterado pela emenda substitutiva apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e comunicamos tempestivamente artigo 75, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, que ele está sendo vetado em sua integralidade por razões de manifestas inconstitucionalidade. Razões do veto. Inconstitucionalidade. Expomos nessa oportunidade as razões do veto a fim de que possa essa Casa Legislativa proceder à sua apreciação e, em havendo aqui ciência de vossas excelências, quanto à matéria vetada, o projeto seja sancionado e promulgado com a supressão do inciso 1º de seu artigo 9º. De início, insta a esclarecer que, analisando os termos do projeto aprovado em relação ao encaminhado pelo Executivo, verifica-se que esse recebeu emenda modificativa, alterando substancialmente o sentido do texto proposto. Segundo o texto original, previa-se o estabelecimento do pagamento do piso nacional do magistério, estipulado pela Lei 11.738/2008, autorizando sua aplicação no município de Guanhães, conforme valor atualizado no ano 2016. A alteração aprovada, no entanto, altera o sentido da proposição, passando a constar a previsão de reajuste no valor dos vencimentos profissionais
do magistério, o que se demonstra ser inconstitucional. Isto porque, segundo a lei orgânica do município, a competência para legislar sobre a organização administrativa e prestação de serviço público é exclusiva do Poder Executivo. Se não, vejamos. Artigo 72. É de exclusiva competência do prefeito municipal a iniciativa das leis que disponha sobre a criação de cargos e funções públicas da administração direta, autarquia fundacional e a fixação da respectiva remuneração, exceto aos secretários municipais, no que diz respeito à sua remuneração. Segundo, estabeleça um sistema jurídico dos servidores públicos, dos órgãos da administração direta, autarquia e fundacional, incluindo provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria. Terceiro, disponha sobre a estruturação e extinção da Secretaria Municipal. Nesse sentido, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reconhece e vem reconhecendo que o Poder Legislativo não detém autonomia para edição legislativa quanto ao assunto relacionado às matérias de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, senão, vejamos, ação direta de inconstitucionalidade, número 101, Lei Orgânica do Município de Timóteo, artigo 139, invasão de competência inconstitucional, o artigo 139 da Lei Orgânica do Município de Timóteo, porque interfere franca e inadmissivelmente na área exclusiva da administração municipal, privativa do prefeito, com incontestável ofensa ao princípio da harmonia e independência dos poderes, constitucionalmente garantidos como pressupostos ao perfeito funcionamento do regime democrático. Ementa Lei Municipal, Constitucionalidade, férias, prêmios, extensão do benefício aos servidores seletistas, aumento de despesas, iniciativa privada do chefe do Executivo, violação aos artigos 61, inciso 1º, 2º, A, E, C e 63, 1 e 2 da Constituição da República e o artigo 66, 3º, B e C da Constituição do Estado de Minas Gerais. É inconstitucional a emenda incluída por vereadores em lei de iniciativa do chefe do Executivo, em que gera aumento de despesa para a administração, incidente de arquição de inconstitucionalidade civil, número 100-24-08-27-09-71-8/002, comarca de Belo Horizonte, requerente segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, requerida Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, relator Vander Marota, data do julgamento 25/8/2010, data da publicação 24/9/2010. No Twitter, analisando ainda o resultado da ADIN número 4167, que discutiu a constitucionalidade da lei que institui o piso nacional do magistério, concluímos que a mesma decidiu pela aplicabilidade imediata da norma, não sendo necessário sua regulamentação por normativa municipal, uma vez que a referida decisão tem eficácia erga omnes para todos, imediata em todo o território nacional, independentemente de qualquer outra providência. Neri Júnior, Nelson Neri Rosa, Constituição Federal comentada 2006. Assim, além da alteração aprovada, está enviada de vício, que é a forma inconstitucional, concluímos pela desnecessidade de aprovação da matéria contida no texto original, uma vez que, conforme demonstrado, tal matéria depende de aprovação legislativa, podendo o piso nacional do magistério ser imediatamente pago aos servidores que o fizer jus. Por todo o exposto, senhor presidente e senhores vereadores, é que, à luz do regramento previsto no inciso 1º do artigo 75 da Lei Orgânica Municipal, apresentamos o veto integral do texto aprovado no projeto de lei 18/2016. Emendado e aprovado, devolvemos a matéria ao necessário reexame dessa egrégia Casa Legislativa, no aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas com a manutenção do presente veto. Guanhães, 27 de junho de 2016. Prefeito Municipal Geraldo José Pereira.
Parecer jurídico. Assunto: proposição de lei reajuste salarial, magistério, veto total, consulente, Secretaria Municipal de Educação. Relatório: trata-se de consulta no sentido de avaliar a proposição de lei complementar que concede reajuste de vencimento aos servidores públicos do quadro do magistério do município de Guanhães e da outras providências. A referida proposição é de iniciativa do Executivo Municipal, sendo objeto de emenda substitutiva por ocasião de sua aprovação. Após breve relato, passa-se ao parecer. Fundamentação: inicialmente, considerando que o projeto de lei que deu origem à presente proposição fora de iniciativa do Executivo Municipal, ressaltamos que o mesmo já for analisado por esta doutora Procuradoria por meio de parecer anterior. No entanto, tendo em vista que o mesmo fora objeto de emenda substitutiva, passemos a análise apenas do texto alterado. Nesse sentido, destacamos que a emenda substitutiva em questão alterou o texto do artigo 1º do projeto, então enviado à Casa Legislativa, passando a estabelecer um reajuste de 9,86% nos vencimentos profissionais do magistério, em substituição ao texto original que fazia previsão ao reajuste do piso salarial dos mesmos profissionais em consonância com a Lei Federal 11.738/2008. No entanto, tal disposição não poderá prosperar, tendo em vista que viola a Lei Orgânica do Município e a Constituição Federal. Isto, segundo a Lei Orgânica do Município, a competência para legislar sobre a organização administrativa de prestação de serviço público é exclusiva do Poder Executivo. Se não, vejamos. Artigo 72. É de exclusiva competência do prefeito municipal a iniciativa das leis que disponham sobre a criação de cargos e funções públicas da administração direta, a autarquia e fundacional e a fixação da respectiva remuneração, exceto o secretário municipal no que diz respeito à sua remuneração. Segundo, estabeleçam o sistema jurídico dos servidores públicos dos órgãos da administração direta, autarquia e fundacional, incluindo o provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria. Terceiro, disponha sobre a estruturação e extinção da Secretaria Municipal. No mesmo sentido, já se posicionou o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ementa a Lei Municipal, constitucionalidade, férias, prêmios, extensão de benefícios a servidores seletistas, aumento de despesa, iniciativa privativa do chefe do Executivo em relação aos artigos 61, inciso 1º, 2, A e 6, 63, 1 e 2 da Constituição da República e ao artigo 66, terceiro B e C da Constituição do Estado de Minas Gerais. É inconstitucional a emenda incluída por vereadores em lei de iniciativa do chefe do Executivo em que gera aumento de despesa para a administração. Incidente de arquição de inconstitucionalidade civil número 1002408270971/002, comarca de Belo Horizonte, requerente segunda comarca civil do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, requerida Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Desembargador Wander Marota. Solicito seu secretário que proceda com a leitura das razões de veto ao projeto, ao parágrafo 1º do artigo 9 do projeto de lei 14, que regulamenta a gestão democrática na rede municipal de ensino de Goiás, da outra providência. Prefeitura Municipal de Goiânia, Estado de Minas Gerais. Ofício número 110/2016. Assunto: encaminhamento da lei número 2.717. Goiânia, Minas Gerais, 27 de junho de 2016. Vim pelo presente ofício encaminhar a esta casa a lei número 2.717, de 24 de junho de 2016, bem como as razões do veto para análise e conhecimento em conformidade com o artigo 75, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Despedimos-nos com votos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer eventualidades. Atenciosamente, Lohane Ramos de Almeida, Procuradora-Geral do Município.
Razões do veto. Cumprimentando cordialmente, acusamos o recebimento do projeto de lei 014, aprovado em 10 de julho, que regulamenta a gestão democrática na rede municipal de ensino de Goiânia, Minas Gerais e da outras providências, alterado pela emenda substitutiva apresentada pela Comissão Legislação, Justiça e Redação, e comunicamos tempestivamente o artigo 75, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, que ele está sendo parcialmente vetado, atingindo o veto especificamente do seu inciso 1º do artigo 9º, por razões de manifestas inconstitucionalidade. Razões do veto manifestam inconstitucionalidade. Expondo nessa oportunidade razões do veto a fim de que possa essa Casa Legislativa proceder sua apreciação em havendo aquiescências de Vossa Excelência quanto à matéria vetada, o projeto seja sancionado e promulgado com a supressão do inciso 1º do artigo 9. De início, insta a esclarecer que analisamos o termo do projeto aprovado em relação ao encaminhado pelo Executivo, verifica que esse recebeu diversas emendas que consideramos pertinentes, melhorando a redação do projeto de lei enviado. Verifica-se, entretanto, que a nova redação introduzida no inciso 1º do artigo 9 do projeto de lei aprovado possui vícios de constitucionalidade, uma vez que trata de matéria de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, bem como estabelece obrigações a isso, violando ainda o princípio constitucional da independência e harmonia entre os poderes. Isto porque, segundo a lei orgânica do município, a competência para legislar sobre a organização administrativa e prestação de serviço público é exclusiva do Poder Executivo, se não vejamos. Artigo 72. É de exclusiva competência do prefeito municipal a iniciativa das leis que dispõe sobre a criação de cargos e funções públicas de administração direta, autarquia e fundacional e a fixação da respectiva remuneração, exceto ao secretário municipal que diz respeito à sua remuneração. Segundo, estabeleça o sistema jurídico dos servidores públicos, dos órgãos de administração direta, autarquia e fundacional, incluindo provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Terceiro, dispõe sobre a estruturação e a extinção da Secretaria Municipal. Possui relevância material no que concerne a violação do princípio constitucional da separação e harmonia dos poderes, na medida em que cria obrigações para o Poder Executivo Municipal. Quanto a este assunto, destacamos o trecho da Lei Orgânica Municipal que corrobora com essa tese. Artigo 3º. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. Ora, se não independentes, não há que se falar em intervenção de um na esfera de competência e obrigações do outro, como com a criação e estabelecimento de obrigações que condiciona a escolha de determinada comissão que coordenará trabalhos inerentes à organização administrativa e prestação do serviço público de educação. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reconhece e vem reconhecendo que o Poder Legislativo não detém autonomia para a edição legislativa quanto a assunto relacionado com o âmbito interno das obrigações da administração pública. Senão, vejamos, a ação direta de inconstitucionalidade, número 101, Lei Orgânica do Município de Timóteo, artigo 139, vazão de competência inconstitucional, artigo 139 da Lei Orgânica do Município de Timóteo, porque interfere franca e inadmissivelmente na área exclusiva da administração municipal privativa do prefeito, com incontestável ofensa ao princípio da harmonia e independência dos poderes, constitucionalmente garantidos como pressupostos ao prefeito perfeito funcionamento do regime democrático. Emenda, ação direta de inconstitucionalidade, transformação de cargos públicos, forma de provimento, derivado, proibição, artigo 21, inciso 1º da Carta Estadual, necessidade de prévia aprovação em concurso público, autorização de alteração da estrutura funcional da Secretaria Municipal de Educação mediante ato do Poder Executivo, criação de cargos públicos por espécie normativa diversa da autorizada
na Constituição Estadual. A ofensa é o princípio da legalidade, vício de iniciativa, ingerência indevida do Poder Legislativo em matéria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. A ofensa é o princípio da separação dos poderes, representação, acolhida em parte, ação direta de inconstitucionalidade número 1000007453154, dígito 2/000, Comarca de Pará de Minas, requerente, Prefeito Municipal de Florestal, requerida, Câmara Municipal de Florestal, relator, desembargador Rony Oliveira, data do julgamento 14/1/2009, data da publicação 27/3/2009. Emenda à ação de inconstitucionalidade, Lei Municipal número 2091/2009 do município de Paraguaçu, obrigatoriedade de disponibilização de informações sobre atividade da administração municipal pela internet, ofensa ao princípio da separação dos poderes, matéria de iniciativa reservada ao Executivo, inconstitucionalidade da lei, ação direta de inconstitucionalidade número 1000009505498, dígito 7000, Comarca de Paraguaçu, requerida, Prefeito Municipal de Paraguaçu, requerida, Câmara Municipal. Paraguaçu, relator, desembargador Correia Machado, data do julgamento 22/9/2010, data da publicação 25/2/2011. Por todo o exposto, senhor presidente e senhores vereadores, é que, à luz do regramento previsto no inciso 1º do artigo 75 da Lei Orgânica do Município, apresentamos o veto ao inciso 1º do artigo 9 do projeto de lei número 14/2016, emendado e aprovado, devolvendo a matéria ao necessário reexame dessa egrégia Casa Legislativa, no aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas com a manutenção do presente veto. Goiânia, 24 de junho de 2016. Prefeito Municipal Geraldo José Pereira. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura do projeto 20, que desafeta e autoriza o município a proceder à permuta diária de sua propriedade com a área desapropriada para a construção da estação de tratamento de esgoto e da outras providências. Está dando entrada, mas substitui o projeto anterior. A descrição, acho que não precisa ser, porque é a mesma descrição do imóvel anterior, ele só confronta eles. Mas é importante ler as outras partes. Só essa parte da descrição que eu acho que precisa ser lida. Esse projeto é aquele projeto dos Eleons que foi aprovado pelo SAI. A troca do terreno. Ele está sendo voltado porque ele ficou errado. Aquela discussão toda pode ser reais, você lembra, né? Acontece que esqueceram que lá estava sendo negociado com o SAI, não pode, ou tem que ser com a prefeitura. O imóvel, inclusive, na escritura é da prefeitura, então é para o município. Então tem que ser para o município considera o SAI, que o proprietário é o município. A principal importância é isso aí, tá? Aí o seguinte, vai ler, mas acho que a descrição do imóvel não precisa, porque a mesma descrição anterior. Mas não tem nada a ver com questão de 100 reais, não. Ficou errado. Não, estou falando que ficou uma discussão toda pode ser reais, né? Esquecendo até da denominação do imóvel, que seria a prefeitura não Se SAI. não foi lá, vai se mandar errado. Não, mas nós corrigimos aqui, corrigimos e ficou sem corrigir. Ofício número 128/2016, assunto encaminhado, projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, o município de Goiânia, estado de Minas Gerais, vem à presença de Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei que desafeta e autoriza o município a proceder à permuta diária de sua propriedade com a área desapropriada para a construção da estação de tratamento de esgoto e da outras providências. Na oportunidade, solicitamos ainda que o referido projeto de lei tramite em regime de urgência nos termos do artigo 161 no regimento interno da Câmara dos Vereadores. Limitado ao exposto, a certeza de sermos prontamente atendidos, despedimos-nos com votos elevados e estima e consideração, colocando-os à disposição para quaisquer eventualidades. Prefeito Municipal Geraldo José Pereira.
só se pode pular até a mesa, certo? Aí no final tem uma signatária. Aí aqui você vai voltar aí. Pode pôr assim, terceiro. Até aqui é a descrição mesmo, né? A permuta objeto da presente lei autorizativa é procedida e justificativa do interesse público e do laudo de avaliação prévia dos bens imóveis a serem permutados, bem como deverá ser efetivada através da escritura pública de permuta de bens imóveis. Artigo 4. Da escritura pública da permuta poderá ser lavrada apenas após a comprovação de recolhimento do valor de R$ 129 pelo permutante desapropriado, referente à diferença de valor atribuído aos imóveis e apurado em avaliação da Comissão de Avaliação de Imóveis, conforme laudo e anexo. Artigo 5º. A presente permuta visa regularizar a instalação da ET, a Estação de Tratamento de Esgoto do município construída em 2010. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revoga-se a disposição contrária, em especial a Lei nº 2.702, de 8 de outubro de 2015. Guanhães, 15 de julho de 2016, Prefeito Municipal Geraldo José Pereira. O laudo de avaliação também é importante. Eles fizeram a avaliação atualizada, teve um aumento para um outro, mas eles permaneceram aquela mesma diferença lá que estava no projeto anterior. Relatório de avaliação. A Comissão de Avaliação de Imóveis, baseada na portaria de número 89, de 20 de abril de 2016, composta pelos seguintes membros: Dr. Alisson de Miranda Ferreira, presidente da comissão, Eunice Darli de Miranda Coelho e José Milton Lote Carvalhais, em visita no dia 29 de 6 de 2016, as duas glebas de terra localizadas entre o Córrego e a rodovia BR-259, na saída do perímetro urbano de Goiânia, no sentido de Virginópolis. Conforme mapa em anexo, a comissão considerou para efeito de permuta o valor de R$ 7.643, adequado para a gleba de 6.217 metros quadrados, pertencente ao SAI, e considerou o valor de R$ 7.858, adequado para a gleba de 6.117 metros quadrados, pertencente a José Leôncio Tomás, Goiânia, 19 de julho de 2016. Qual que é a próxima? Esse relatório aí de avaliação também, tá vendo? Mas é o mesmo que eu li aqui. Então nós temos que fazer a leitura ao mesmo. Aqui está o certidão dos terrenos ali, tudo aqui. O certidão tem nome da prefeitura, não é isso? Tá, mais o que? Solicito do senhor secretário que proceda com a leitura do projeto 21, que dá denominação à via pública. Câmara Municipal de Goiânia, Estado de Minas Gerais, projeto de lei 21/2016, da denominação à via pública. A Câmara Municipal de Goiânia, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A Rua 15, localizada no bairro Bolívar Verde 2, na cidade de Goiânia, passa a denominar-se Rua Hermógenes Corrêa de Aguiar. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a providenciar a colocação de placa indicativa de denominação do local e a devida comunicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, ao Serviço de Telecomunicação, aos cartões de registro de imóveis e ao Poder Judiciário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrário. Goiânia, 28 de junho de 2016. Vereador José Longuinho Pires de Menezes. Currículo vitae. Hermógenes Corrêa de Aguiar nasceu dia 27 de junho de 1912 em Senhora do Porto,
casou-se com Ruth Pacheco Moreira, com quem viveu 49 anos e teve 6 filhos. 16 filhos. Morador da zona rural, na região da Barra Mansa, e com tantos filhos, viu a necessidade de mudar para a cidade, a fim de dar melhores condições de vida aos mesmos. Assim, em meados da década de 50, mudou-se com a família para Guanhães e escolheu a região do Pito para fixar residência. A adaptação não foi fácil e assim alguns filhos partiram para trabalhar fora. Outros foram estudar em seminários de padre e os mais novos por aqui ficaram. Para sustentar ainda numerosa prole, não escolheu o serviço. Trabalhou como barbeiro, bombeiro, eletricista, carpinteiro e pedreiro. Também conseguiu emprego na prefeitura, onde trabalhou como calceteiro. Com a idade chegando e as forças diminuindo, montou na rua Gabriel Lote, no Pito, ao lado de sua residência, um comércio, uma venda, onde vendia de tudo, de secos e molhados. E no sul instalou uma máquina para limpar arroz. Homem enérgico, sincero, honesto e amigo de todos. Não media esforços para ajudar alguém. Tinha na família o seu maior tesouro e sua alegria era vê-los reunidos a casa cheia, boa prosa, sem dispensar, é claro, uma pescaria. Sra. Mois ficou viúva em 21 de junho de 1985 e faleceu em 5 de setembro de 1987. Solicito do senhor secretário que proceda com a leitura do projeto de lei 22, da donação à via pública. Projeto de lei 22/2016, da denominação à via pública. A Câmara Municipal de Guanhães, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O beco inominado iniciado entre os números residenciais 448 e 460, na rua 6 do bairro Bela Vista, nessa cidade de Guanhães, Minas Gerais, passa a denominar-se Beco Floresta. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a providenciar colocação de placa indicativa de denominação no local e a devida comunicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, ao Serviço de Telecomunicações, aos cartórios de registro de imóveis e ao Poder Judiciário. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se disposição em contrário. Guanhães, 1º de agosto de 2016. Vereador Osmar Gomes Fidelis. Como os senhores vereadores vão ter visto, tem 2 vetos. E os vetos cancelam, se não aprovação, os demais projetos. Eu gostaria do doutor Henrique que completasse as informações do veto aí, o plenário. Inclusive, o contato foi feito com o Executivo, principalmente do projeto 18. Boa noite a todos. Como o Roberto falou, né, nós temos 2 vetos que foram apresentados pelo Poder Executivo e os vetos eles trancam a pauta de votação. Enquanto não forem votados os vetos, nenhum outro projeto vai ser discutido e votado nessa Câmara. Até falei com o Alberto, ver com os senhores, vocês querem às vezes estudar a matéria melhor, ou vocês já querem partir para a votação. O que for pela ordem, senhor presidente, gostaria de cumprimentar a pessoa do qual cumprimento os novos colegas, cumprimentar a todos aqui presentes, servidores da casa, e eu gostaria, senhor presidente, de ter a oportunidade de estudar esses vetos, até porque
porque né, eu estive aqui pela manhã e ainda não tinha a pauta saiu bem tarde, então como a gente não teve oportunidade de apreciar, de analisar os vetos, eu acho que seria prudente, né, que a gente fizesse uma análise para que a gente pudesse votar, se o senhor achar conveniente, marcar o extraordinário, enfim. Mas eu gostaria sim de fazer uma análise, eu acredito que todos os colegas também. Muito obrigada. A gente vai conceder o espaço e pedir que analise mais rápido, porque já vai ficar os outros 3 projetos parados. Inclusive, 2 de nome de denominação via pública, e esse projeto do Zé Leôncio, que ele basicamente é só o nome lá da prefeitura. A gente vai conceder, vai pedir para vocês, o presidente de comissão, desenvolver mais rápido esse projeto para a gente votar mais rápido, entendeu? Eu queria, doutor Henrique, que você informasse, por exemplo, eu pedi para você fazer um contato com o executivo, a questão porque a formação executiva queria prevalecer a lei federal, né? Aí parece que me informou que eles tiveram reunião com o presidente do sindicato. Acho que seria bom até já desenvolver com os vereadores, para eles ataparem as informações, até quem procurar. Em relação ao projeto 18, o veto integral, a integralidade do projeto apresentado. Na verdade, foi apresentado um projeto e esse projeto sofreu uma emenda. Até a emenda foi feita na melhor das intenções, realmente para adequar o projeto ao reajuste. Deixar com a redação mais clara e utilizando os índices e parâmetros fornecidos pelo Executivo. No caso, seria um reajuste de 9,6%. Mas no texto original não falava o percentual, falava o valor exato. No caso, era 2.135,64. E, na verdade, o valor, o índice de 9,86 utilizado na estimativa de impacto, se for aplicado realmente, extrapolaria 11 centavos a mais do que esses 2.135,64. Ou seja, realmente, como foi mudado a redação do caput do artigo 1º, gerou realmente um ônus para o município, de 11 centavos por servidor. E com base nisso que eles estão vetando o projeto votado, a emenda. Pois mas o que tinha sido informado é que iria vetar esse projeto, mas ia conceder a lei federal. Aí, logo quando foi alterado a redação do projeto e enviado para sanção, o veto, a doutora Lohane, até no dia do Emerval, estava presente com ela, me entrou em contato e eu expliquei para ela que para o pagamento do piso não era necessário lei municipal, porque hoje a lei federal ela vincula a União, Estados e Municípios ao pagamento do piso estabelecido a cada ano pela União. E, inclusive, em decisão recente do STF, o nosso Tribunal Superior pacificou esse entendimento que realmente o piso nacional deve ser pago de forma obrigatória por todos, União, Estados e Municípios, não necessitando de lei municipal. E aí, com base nisso, ela falou então, que vetaria esse projeto e pagaria o piso com base na lei federal. Mandei para ela a cópia da decisão do Supremo. Mas daí agora, posteriormente até hoje, fiquei sabendo, o governo questionou essa questão, falando que através de uma reunião feita entre funcionários da prefeitura, o jurídico, o pessoal da contabilidade e do setor de pessoal, junto a representante do sindicato e o William, representando os professores, chegaram num acordo entre eles que seria feita uma comissão, nomeada uma comissão, para discutir um novo plano de cargos e dentro desse novo plano de cargos que seria revista toda a questão salarial de todos os profissionais, de todas as categorias do magistério. Então, estou aqui. Então, acho que as comissões, então, pode até buscar isso aí lá do líder, por exemplo. Eu acho que a presidente do sindicato estava também, né? Para a gente não perder muito tempo, né? Vocês já fizeram acordo? Inclusive, eu estive conversando com a Laurita, presidente do sindicato, e parece que no acordo que eles haviam feito, conforme aquela tabela que veio no projeto anterior, nesse projeto, havia-se uma intenção de fazer o pagamento para
algumas categorias, né? Porque entende-se que um nível de servidores ali já recebe acima do piso. Porém, não seria constitucional, não ficaria justo, porque o projeto de lei fala que o município ele não vai pagar menos que o piso, mas não fala que não é proibido pagar mais. Então, se a categoria já conquistou um salário melhor, não seria justo que eles perdessem esse reajuste simplesmente porque o salário deles já tem um valor um pouco acima do piso. Então, da forma como estava se pensando em fazer, eles iam reajustar para alguns níveis da área da educação e outros ficariam sem o aumento. E aí, de acordo com a tabela, esses servidores que já recebem o valor acima do piso ficariam sem reajuste. Aí, né, tornaria-se inconstitucional o projeto. Então, é importante a gente mesmo analisar, né, discutir com a categoria direitinho, porque se vai pagar o piso também, e se for mexer no plano de salário, no plano de cargos e salários, isso também não impede o município de praticar esse reajuste dentro do índice que é possível, né, dentro do que é constitucional, mas que contemple todas as categorias, todos os níveis dentro da tabela. Porque se for fazer a mudança no plano de cargos e salários, pode ser que os servidores não sejam contemplados agora e eles já estão com essa perda salarial. Então, eu acho importante a gente discutir com a classe e, né, com Eu acho que a questão, por qualquer exemplo, que o possibilidade. governo federal passou, eles aprovaram o valor mínimo, mas é sabido que teve aí o crescimento horizontal e vertical. Principalmente em Goiânia foi criado esse vertical e horizontal, que teve uma progressão por vários professores. Isso aí é o futuro que dirá se o município vai aguentar, acompanhar, inclusive, esses impactos horizontais e verticais. Então, acho que vai ser uma negociação rapidinho com os professores, deixe eles dialogarem e vamos verificar o que interessa a eles. Agora, vamos ver se a gente consegue, pelo menos, reunir esse pessoal e o município, o doutor Henrique, fica à disposição, o doutor Floriano, para resolver isso logo. Então, os outros projetos também vão ficar retinhos, tanto o projeto de 21 e 22 da Assembleia Pública e o de número 20, né? Esse dos alemães está mais fácil de ser votado, mas acontece que não pode colocar por causa do velho. Mas vamos ver se a gente consegue, na próxima reunião, votar ambos os projetos. Senhor presidente, pela ordem. Cumprimento os colegas vereadores, público presente. Essa questão aí de reajuste salarial do magistério, eu acredito que todos os vereadores foram procurados, vários professores, inclusive, me procuraram, criou-se uma expectativa muito grande em cima desse índice de 9,8%. Né? Se não é uma matéria que o município pode legislar, que é uma matéria federal, o projeto veio do executivo. Né? Então, a gente não pode, eu acho que a lei fala que o município não pode legislar sobre a lei federal, mas o município também tem a sua parte de dinheiro que ele mandou aqui para a Câmara. Tanto esse projeto de gestão democrática do ensino, quanto esse reajuste salarial. Então, a coisa a ser realmente analisada, porque criou expectativa em todo o magistério, em todos os funcionários da área educacional. Inclusive, eles até me disseram que está programado para eles receberem em junho. E aí, até agora, está aí dessa forma. Então, realmente tem que voltar a analisar com carinho essa parte aqui, para não lesar nenhum servidor da educação. Inclusive, é importante analisar também, porque o impacto financeiro ele vem datado de maio, e aí, se mês de maio o impacto financeiro mostrou que é viável fazer o reajuste, a gente precisa estar atento para retroagir esse reajuste dos servidores. Senhor presidente, só gostaria de comentar, na verdade, com o IA da Câmara Municipal, nós mudamos um projeto. Não era competência eu estava lá discutindo com a doutora Lohane. Chegou aqui e nós colocamos uma emenda substituindo um projeto, que não é competência. Quando tem, vai gerar
né, despesa para o município, isso não compete à Câmara Municipal, e nós não substituímos um projeto por uma emenda, né? Eu acho que todos ali não pensou, e a gente chegou lá e continuou discutindo. E não sei o que vai acontecer, vai atrasar isso aí para os servidores, né? Um erro da casa aqui, agora até que vai tramitar esse projeto não sei quando, e vai ser prejudicado são os servidores. Vamos colocar a leitura do expediente. Antes da leitura do expediente, depois dos comentários, cada vereador, a gente gostaria aqui de dizer para todos os vereadores, né, que já está numa fase política, né? Eu acho que todos os vereadores aqui têm que respeitar cada um, seus partidos, sua vontade própria, né? Eu acho que a gente não pode trazer política aqui para dentro do plenário, né? Eu acho que é importantíssimo cada um respeitar a sua convicção, a sua vontade, né? E nos comentários vamos ser mais objetivos, né? Legalmente a gente precisava nem estar filmando aqui, porque nós não podemos nem publicar na nossa reunião. Nós tiramos todos os sites do ar. Só a questão de pauta e as exigências a gente deixou. Mas a gente vai registrar, porque está filmando para a gente registrar toda a ocorrência. Então a gente ia pedir cada vereador para ter essa consciência. Ele está sendo filmado e se houver erros de vocês, acho que vocês podem, alguém pode pedir essa filmagem aí, ela vai ficar retida aí embaixo do nosso plenário. Então é só um alerta para lembrar os novos vereadores sobre a época política. Atenção para a leitura dos expedientes. Senhor presidente, eu vou ler primeiro aqui esse... O doutor Henrique me falou aqui que o expediente também não pode ser votado para o veto. Como assim, então? É só projeto de lei? Dentro do expediente? Mas a leitura a gente vai botar o expediente. Então a gente vai fazer só a leitura. Se o pessoal quiser fazer um comentário, de qualquer maneira tem... Mas podem fazer leitura hoje. O expediente, Luiz, é só um lixaria que está ali, ó, deixa eu ler, não vai passar. Vamos fazer leitura do expediente. Não vai comentar. Eu vou ler, senhor presidente, Aqui, mas se não vai comentar, quando chega na próxima lá, não vai nem lembrar qual fez, porque eu fiz deixar para a próxima. Mesmo eu leio de novo na próxima, eu vou ter que ler. Mas se vai ler depois, então. Então deixa eu ler uma vez. Vamos ganhar tempo. Já que eu já li no dia que vai ser procedido, agora tem umas questões das moções, por exemplo. As moções podem ser enviadas. Porque senão passa até um período aí. Moções não pode, não? É nada. Então fica trancada a pauta de acordo com o nosso jurídico. Moção de pesar, ninguém vai aprovar moção de pesar, não, gente? Tem moção de pesar aí, ninguém vai aprovar isso, não. Isso é simplesmente, estou lembrando de um... A moção faz parte do regimento. A moção faz parte do regimento. Né? Eu coloco aí a apreciação do doutor Henrique. Ele está sugerindo que ele fique à prova. A gente pode, então, marcar aí uma extraordinária para a gente votar, e aí já vota esse expediente também? Na próxima segunda-feira. Expediente é reunião ordinária. Mas se a pauta está trancada, vai transferir toda a pauta. A pauta trancada é continuação da reunião, mas tem que ser 24 horas. Ou encerra a reunião com a pauta trancada e começa na outra ordinária. Continua, ela encerra. Ou vocês interrompem a reunião, ou encerra a reunião e volta na próxima ordinária. Doutor Henrique, nos informe sobre o regimento, então, se tranca a pauta, se nada pode fazer. A reunião pode ser suspensa, né, por deliberação do plenário, ou então encerra essa reunião sem votação e na penícia pode. Pois é, mas e dá continuidade a essa reunião? Não, se for convocar uma extraordinária, a pauta tem que ser específica. A pauta de votação e discussão tem que ser. Ela é uma extraordinária, não tem nada a ver. Essa pode ser encerrada normal? Pode ser encerrada. Não, outra encerrada, outra extraordinária. Mas isso para aprovação do projeto. Pode também suspender a sessão, já agendar o dia e hora com a próxima, para discussão e votação dessa pauta específica de hoje. Sem encerrar.
sem encerrar, pode ser feito isso. Ou então pode ser encerrada e na próxima. Então a gente vai considerar a reunião encerrada. Determine o senhor secretário que faça a chamada final dos seus vereadores. Chamada final. Alberto Magno Dias. Presente. Antônio Sérgio Figueiredo Oliveira. Presente. Demetrio Miranda Ayala. Demervaldo Pintavaz, presente. Doris Campos Coelho. Presente. Elisângela Padilha Sete Nunes de Lima. Evandro Lote Moreira. Presente. José Longuinho Pires de Medeiros. Presente. Lucimar Ferreira Pinto. Presente. Luiz Amélia Barbosa Simões. Maria Lídia de Paula. Senhor presidente. Maria Lídia de Paula. Nivaldo dos Santos. Presente. Osmar Gomes Sidero. Presente. Nada mais a tratar. Doutor presidente, a Lisângela que mandou justificar a falta dela no motivo da mãe estar doente. E eu gostaria que fosse registrado na sessão de hoje a minha justificativa que eu solicitei fosse justificada a minha ausência na última sessão. E não sei se alguém justificou, mas não foi registrado na ata. Então eu gostaria que fosse acrescentado na ata de hoje, senhor presidente. Márcio, então justifica as duas ausências. Mas é porque não foi registrado na ata, então eu gostaria que fosse registrado hoje. Obrigada. Nada mais a tratar por encerrada a presente reunião. Boa noite a todos e obrigado pela presença. Não foi encerrada? Não pode provar. Mas a reunião não precisa ser encerrada. A reunião acabou. Márcio, fechou a ata? Não, por favor, faça aí, cuidado. Ata da 11ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da legislatura 2013-2016 da Câmara Municipal de Goiânia, realizada no dia 1º de agosto de 2016, às 19 horas, sob a presidência do vereador Alberto Magno Dias, que cumprimentou a todos e solicitou ao senhor secretário que procedesse com a chamada inicial dos vereadores, a qual estava ausente a vereadora Elisângela Padilha Sete Nunes de Lima. Como houve número regimental, declarou em nome de Deus abertos os trabalhos. Prosseguindo os vereadores procederem com a oração do Pai Nosso para o bom andamento dos trabalhos. Em seguida, o senhor presidente solicitou a leitura dos projetos de lei a dar entrada na Casa Legislativa, assim sendo, razões de veto ao projeto de lei 18/2016, que concede reajuste de vencimento aos servidores do quadro do magistério para o fim específico de adequação ao piso salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos em que preceitua a Lei Federal 11.738/2008, razões de veto ao parágrafo 1 do artigo 9 do projeto de lei 14/2016, que regulamenta a gestão democrática na rede municipal de ensino de Goiânia e da outras providências. Projeto de lei 20/2016, que desafeta e autoriza o município a proceder à permuta de área de sua propriedade com área desapropriada para a construção da estação de tratamento de esgoto e da outras providências. Projeto de lei 21/2016, que dá denominação à via pública. Projeto de lei 22/2016, que dá denominação à via pública. O senhor presidente passou a palavra ao procurador adjunto da Casa, doutor Henrique Guilherme, para breve explicação sobre os vetos apresentados. Doutor Henrique cumprimentou a todos e explicou
que os dois vetos traçam a pauta, trancam a pauta de votação, que enquanto não votam os vetos, nenhuma outra matéria pode ser votada. A vereadora Doris tomou a palavra e cumprimentou a todos e disse que os vereadores não tiveram a oportunidade de avaliar os vetos, que não teve acesso à pauta da presente sessão, que foram publicadas já bem tarde, e que gostaria de analisar melhor os vetos. Pediu que o mesmo seja apreciado talvez em uma extraordinária, oportunizando os vereadores estudarem melhor. Com relação ao projeto 18, o doutor Henrique justificou que o veto se deu devido à emenda apresentada ao projeto, que acarretou um aumento previsto de 11% para cada vereador. A vereadora Doris explicou que não é justo que servidores que recebam acima do piso salarial ficarem de fora do reajuste previsto no projeto, que a questão deve ser discutida com a classe de modo a atender a todos. Lembrou ainda que o impacto financeiro do projeto é no mês de maio e que é necessário ficar atento para retroagir os efeitos do projeto. O senhor presidente pediu que os vetos sejam apreciados com maior urgência, uma vez que os outros 13 projetos que derem entrada ficarão sobrestados até a apreciação dos referidos vetos. O vereador Duzé falou da expectativa dos servidores com reajuste previsto no projeto. O vereador Demerval lembrou que o erro foi da casa, que apresentou emenda sem autonomia, prejudicando assim os servidores. O vereador Lucimar justificou a ausência da vereadora Elisângela, que está com a mãe adoentada na cidade de Patinga. A vereadora Doris pediu registro em ata da justificativa da sua ausência na última sessão ordinária por motivos de saúde. Encerrando os trabalhos em pauta, o senhor presidente solicitou a chamada final dos vereadores, a qual estava ausente a Elisângela Madeira Sete Nunes de Lima. Nada mais a tratar, e o secretário Lavei presenteada, que depois de lida, se aprovado, segue assinada por todos os vereadores presentes. Sala das sessões é o 1º de agosto de 2016. A ata está em discussão. Evandro. A ata está em votação. Os vereadores concordaram com a aprovação da ata para não ficar sentados, concordaram para não ficar de pé.